Minha própria filha organizou um jantar elegante para celebrar sua promoção. Ela me olhou e disse: "Não desça, mãe, você me envergonha." E como se não bastasse, acrescentou: "Minha sogra vai sentar no seu lugar." Eu apenas sorri. Quando todos estavam à mesa, eu desci. E o que aconteceu? Eu estava parada no corredor do segundo andar da minha própria casa quando ouvi minha filha dizer aquelas palavras. Palavras que eu nunca imaginei que sairiam da boca de alguém que eu gerei, alimentei, vesti e eduquei sozinha por quase 30 anos. "Mãe, não desça, você me envergonha." Clarice estava na entrada do meu quarto, vestida com um terno cinza chumbo impecável, cabelo preso num coque baixo tão perfeito que parecia ter sido esculpido. Ela segurava uma taça de espumante pela haste, e seus olhos, aqueles olhos castanhos que herdou do pai, me olhavam com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva, era pior, era desprezo. "Você ouviu o que eu disse?" Ela repetiu, a voz baixa mas cortante, como se estivesse dando uma bronca numa funcionária incompetente. "Fique aqui em cima. Os convidados estão chegando e eu não posso arriscar você aparecer daquele jeito." Daquele jeito. Olhei para mim mesma. Eu estava com meu vestido de viscose verde-oliva, o que eu tinha de melhor. Simples, é verdade, mas limpo, bem passado, digno. Meu cabelo grisalho estava penteado, preso num rabo de cavalo baixo. Eu tinha até passado um batom rosado discreto. "Clarice, essa é a minha casa", comecei a dizer, mas ela me cortou com um gesto impaciente da mão, fazendo o líquido dourado da taça balançar perigosamente. "Tecnicamente é sua, sim, mas hoje à noite ela precisa parecer apropriada." Ela olhou ao redor do meu quarto com aquela expressão que eu conhecia bem. O mesmo olhar que ela dava quando passava por lojas que considerava muito populares. "E você também precisa parecer apropriada, mãe. Mas como isso não vai acontecer?" Ela deu de ombros. Foi nesse momento que ouvi passos subindo a escada. Uma mulher surgiu atrás da minha filha. Edilene, a sogra dela. 60 anos, cabelo tingido num louro acinzentado sofisticado, vestido de seda cor de vinho que provavelmente custava mais que meu aluguel de 3 meses quando eu era costureira. "Clarice, querida, seu chefe acabou de chegar", disse Edilene com aquele tom melodioso que ela usava, como se estivesse eternamente narrando um comercial de perfume caro. Então ela me viu. "Ah, oi, Marta. Não, dona Marta. Não, como vai? Só Marta, como se eu fosse a empregada." "Edilene vai sentar na cabeceira hoje", Clarice anunciou. E naquele momento eu entendi tudo. No seu lugar de sempre. Ela sabe conversar sobre vinhos, viagens, negócios, essas coisas que você não entende. Lá embaixo, eu podia ouvir vozes, risadas educadas, o tilintar de taças. A casa que eu tinha construído tijolo por tijolo, literalmente, estava cheia de estranhos elegantes, comemorando o sucesso da minha filha. E eu estava sendo trancada no meu próprio quarto como uma parente louca que precisa ser escondida. "Então é assim?" perguntei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Você vai me trancar aqui enquanto finge que eu não existo?" Clarice suspirou, como se eu estivesse sendo difícil. "Não seja dramática. É só por hoje. Amanhã você pode voltar à sua rotina normal. Mas hoje é importante para mim, mãe. E eu não posso deixar você estragar." Edilene pôs a mão no ombro da minha filha num gesto de solidariedade. "Clarice trabalhou tanto para chegar até aqui. Tenho certeza que você entende, Marta." Elas me olhavam, as duas, esperando que eu baixasse a cabeça, fechasse a porta e desaparecesse. E foi aí que eu sorri. Um sorriso pequeno, tranquilo. O tipo de sorriso de quem sabe exatamente o que vai fazer. "Tudo bem", eu disse. "Não vou descer." O alívio no rosto da Clarice foi instantâneo. "Ótimo. Obrigada por entender, mãe." Ela já estava se virando, Edilene ao lado dela quando eu acrescentei: "Ainda não." Elas pararam. Clarice olhou para trás. "Como assim?" "Eu disse que não vou descer ainda, mas quando eu descer..."
Deixei a frase no ar, aquele sorriso ainda nos meus lábios. Quando eu descer, querida, você vai desejar ter me deixado ficar aqui em cima. Vi a confusão no rosto dela, a irritação, mas também um lampejo de medo. Elas desceram. Fechei a porta do quarto devagar e me sentei na beirada da minha cama. Aquela cama de casal que eu dividia com Benedito há 40 anos, antes dele partir e me deixar sozinha com uma menina de 8 anos e uma pilha de contas para pagar. Da janela do meu quarto, eu podia ver os carros de luxo estacionados na frente da casa. Um BMW preto, um Audi prata, um Mercedes branca. Eu podia ouvir a música ambiente suave que Clarice tinha colocado. Alguma coisa clássica, piano e cordas. Abri a gaveta da mesinha de cabeceira. Lá dentro estava um envelope marrom. Eu o peguei, passei os dedos pela superfície áspera do papel. Dentro dele estava tudo o que eu precisava. 3 semanas atrás, eu tinha descoberto o que minha filha estava planejando. 3 semanas de fingir que não sabia de nada. 3 semanas preparando minha resposta. Lá embaixo, ouvi um brinde. A Clarice, a nova gerente regional. Risadas, palmas. Olhei para o relógio. 8h15 da noite. Eles deviam estar servindo o prato principal agora. O tal buffet sofisticado que Clarice contratou por R$ 12.000. R$ 12.000 num jantar. Eu levantei 5 filhos de costureiras com menos que isso por mês. Levantei, alisei meu vestido verde-oliva, peguei o envelope, olhei no espelho. Meus 68 anos me encaravam de volta. Cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mãos calejadas de décadas de trabalho. Você me envergonha, tinha dito minha filha. Respirei fundo. Abri a porta e desci as escadas. O salto baixo das minhas sapatilhas marrom faziam um som suave nos degraus de madeira. Quando cheguei no meio da escada, consegui ver a sala de jantar. A mesa estava linda, preciso admitir. Toalha branca imaculada, arranjos florais enormes, prataria reluzente. 15 pessoas sentadas, todas vestidas como se fossem para uma gala. E lá, na cabeceira onde eu sempre sentava nos domingos, estava Edilene, com aquele sorriso de quem conquistou um território. Clarice estava de pé, ainda fazendo seu discurso de agradecimento. E agradeço especialmente ao apoio da minha família. Foi quando ela me viu. O copo de vinho parou no ar. O sorriso congelou. Todos os rostos se viraram para mim. O silêncio foi tão profundo que eu podia ouvir o relógio da sala marcando os segundos. Desci o resto da escada. Devagar. Cada passo ecoando naquela sala de jantar perfeitamente decorada. Mãe, Clarice começou, a voz rouca de constrangimento. Eu disse para você. Ficar lá em cima, eu sei. Cheguei perto da mesa. Todos me olhavam. Alguns com curiosidade, outros com pena. Edilene com desprezo mal disfarçado. Mas eu vim só entregar uma coisa. Coloquei o envelope marrom sobre a mesa, bem no meio, entre as taças de cristal e os pratos de porcelana. O que é isso? Clarice perguntou, mas sua voz estava fina demais. Abra, eu disse. Na frente de todos, afinal, essa noite é sobre celebrar conquistas, não é? E foi aí. Foi aí que tudo mudou. Se essa história mexeu com você, se inscreva no canal, porque o que aconteceu quando ela abriu aquele envelope, você não vai acreditar. E eu vou contar cada detalhe. Mas antes de eu contar o que tinha dentro daquele envelope, vocês precisam entender como eu cheguei até ali. Como uma mulher de 68 anos, de vestido verde-oliva simples, teve coragem de descer aquelas escadas sabendo que seria humilhada. Porque eu não nasci forte, eu me tornei. Eu tinha 22 anos quando conheci Benedito. Ele era mecânico numa oficina pequena no bairro onde eu morava, na Zona Norte. Mãos sempre sujas de graxa, sorriso largo, jeito simples de ser. A gente se casou 6 meses depois num cartório, com 2 testemunhas que ele chamou da oficina. Sem festa, sem vestido branco. Mas eu era feliz. Benedito ganhava pouco, mas era honesto. Todo dia 15 ele trazia o dinheiro para casa, punha na minha mão e dizia:
Faz render, Martinha. Você é boa nisso. E eu fazia render. Comprava no atacado, cozinhava feijão para a semana toda, remendava a roupa até não poder mais. Quando Clarice nasceu, eu estava com 23. Foi num hospital público, num parto que durou 14 horas. Benedito ficou do lado de fora da sala, andando de um lado para o outro, roendo as unhas. Quando a enfermeira trouxe nossa filha, eu vi lágrimas nos olhos dele. Ela vai ter tudo que a gente não teve, ele disse, beijando a testa da Clarice. Eu juro, Marta. Essa menina vai estudar, vai ter oportunidades. E ele tentou cumprir. Durante 8 anos, Benedito trabalhou feito um condenado. Fazia hora extra, pegava serviço nos fins de semana, consertava carro de madrugada para ganhar uns trocados a mais. Tudo para Clarice ter caderno novo, lápis de cor, tênis sem furo. Eu trabalhava também, costurava para fora.